Pessoal, boa noite. Vamos dar início. Vamos começar com essa música. Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o seu dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz. É aprendendo, amando nosso irmão, deixar de lado orgulho e ambição, para tornar nosso mundo feliz, nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência, se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor, só quem tiver amor, só quem tiver amor, só quem tiver amor. Então vamos nesse momento fechar nossos olhos com muita gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, que possamos dedicar esse nosso encontro espiritual aqui no Gerar Luz, nesse dia especial, para que possamos refletir sobre a mensagem que será proferida pelo nosso companheiro Igor, que a gente possa então vivenciar, colocar em prática em nossa caminhada, nos tornando melhores a cada dia, a cada instante. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Está meio escuro ali, mas aqui está saindo normal. A fala de hoje é sobre o Salmo 91, o poder da fé crer. Não sei se todos já tiveram oportunidade de rezar o Salmo 91. Independentemente da religião que você segue, acredito que em algumas oportunidades a gente se recorda ao Salmo 91 em razão da tentativa de proximidade com Deus no momento de aflição. Né? E quando a gente tem o hábito de rezar o Salmo 91, a gente consegue procurar entender ele de forma diferente. Porque se a gente olhar toda a passagem, a gente vê e percebe que é um ato contínuo. E para que você entenda que é um ato contínuo, a primeira percepção que nós temos que ter é saber que nós temos que abrir a nossa crença, nós temos que crer em Deus, para que nós possamos entender efetivamente aquilo que Ele quer nos ensinar no Salmo. O comportamento que nós temos que ter com Deus
que vai nos mover diante da crença que nós temos. Então, o Salmo 91, ele fala na sua primeira passagem: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Então, para que nós possamos entender essa primeira passagem, nós vamos verificar que trata-se de uma declaração de fé e confiança de Deus. Quando a gente vai falar, quando a gente faz qualquer tipo de prece, e nessa especificamente o Salmo 91, a gente vai estar declarando a Deus a nossa fé, a crença que nós temos na Tua Palavra. Então a gente busca um refúgio com Deus. A gente tem um momento íntimo que nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acreditar na Sua Palavra e entregar aquilo que nós vamos pedir, aquilo que nós vamos agradecer. Então essa oração, ela tem que ser meditada com sentimento sincero, com coração sincero e com pensamentos sinceros, porque nós vamos estar mantendo esse contato com Deus. E Deus é aquela pessoa, é aquele ser sublime que nos conhece profundamente. Então nós temos que ter essa verdade ao tratar com Deus. Nós temos que levar a nossa fé, os nossos princípios, os nossos valores sinceros, porque Ele nos conhece, Ele sabe se nós estamos falando a verdade ou se nós estamos mentindo. Então o que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente que a fala com Deus, aquele momento, tem que ser reservado. Tem que ser uma crença que nos levará à percepção maior daquilo que nós somos. Então, habitar no esconderijo do Altíssimo não é uma moradia fixa, não é uma moradia que nós temos hoje na nossa casa, mas é justamente uma condição espiritual. Qual que é a condição espiritual que nós vamos levar para ter esse contato com Deus? Como que nós estamos? Qual que é essa condição espiritual? Habitar o esconderijo do Altíssimo não fala em lugar físico, mas uma condição espiritual. Viver sob a sombra do Onipotente implica manter uma vida de oração constante, de relacionamento próximo e íntimo com Deus. Habitar no esconderijo de Deus significa fazer de sua presença um lugar constante de refúgio. Aqueles que buscam o Senhor de todo o coração encontrarão descanso em meio às tribulações da vida. Então, nós sabemos que as tribulações da vida existem, e nós viemos aqui justamente para passar por elas, para provar, para espiar essas tribulações da vida. Então, quando nós temos essa percepção e sabemos que elas são essenciais para a nossa existência, para a nossa evolução espiritual, nós temos que nos recolher e conversar com Deus, para saber o momento certo de passar por essas tribulações e aprender com essas tribulações. Confiança em Deus, o caminho para a paz. Então, nos versículos de 2 a 4, que foi o que nós lemos, o salmista declara: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa confiança, ela tem que ser então absoluta. Nós temos que confiar em Deus, entregar nossa vida para Deus, as nossas aflições, os nossos problemas, e esperar o momento de Deus. Nós não podemos titubear quando a gente entrega, porque se você entrega duvidando, você não está entregando efetivamente a Deus. Você entrega, mas desconfia que Deus vai fazer aquilo por você.
mas ele só responde por você quando ele vê que aquela necessidade sua é essencial para que você evolua. Porque se for ainda para você passar pelas suas provas e expiações, o que Deus vai fazer? Ele vai te fortalecer na fé, para que você passe esses momentos com resiliência, com esperança, com sabedoria, mas que isso é necessário. Então a confiança em Deus, você estar em comunhão com Deus, não quer dizer que Deus não vai conceder as suas provas e expiações ou suas tribulações. Você vai passar por isso, porque isso é necessário que você passe. Então no versículo 5 não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então vai existir a seta de noite, vai existir a escuridão, ela vai existir. Só que ali fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido, porque você tem fé, você confiou em Deus. Então tudo aquilo que é voltado a você passar, você vai passar com confiança em Deus. Ele fala que aqueles que não têm crença, ou aqueles que não entregam o que é necessário ainda passar pelas provas e expiações, são aqueles que vão cair ao teu lado, são os 1000 ao teu lado ou 10.000 à tua direita. Então está vendo que é necessário que alguém ainda passe pelas provas e expiações, pelas dificuldades terrenas que nós temos que passar. E aí fala, somente com seus olhos verás a recompensa dos ímpios. Qual que é essa recompensa? É porque você já passou por isso, você já evoluiu. Essa é a sua recompensa, você evoluiu espiritualmente, você conseguiu espiar aquilo que você tinha que espiar, você conseguiu provar aquilo que você tinha que provar. Então você vai ser recompensado. Com que recompensa? Com a sua evolução espiritual. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Então quem que é o nosso refúgio? Quem que nós temos que socorrer? A quem que nós temos que pedir ajuda? A Deus, a Jesus. Então Ele fará a nossa habitação. Quando a gente pede auxílio para Deus, quando a gente entrega os nossos problemas a Deus, nós já estamos preparando a nossa habitação com Ele. E o que isso vai fazer? Vai fazer que nenhuma praga chegará à nossa tenda, nenhum mal nos sucederá. E ainda fala que quando você confia, quando você acredita, Deus dá ordem aos seus anjos para nos proteger. Quem são esses anjos? Principalmente o nosso anjo guardião. Ele tem a missão de nos orientar. O nosso mentor espiritual que trabalha conosco também tem a missão de nos orientar. E o que eles fazem? Eles nos intuem, eles nos protegem, mas o nosso comportamento pode trazer para proximidade esses anjos. Mas o nosso comportamento também faz com que eles se afastem e cuide-nos de longe, respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque nós sabemos que o nosso livre-arbítrio nos é concedido justamente pelo nosso poder de decisão, que Deus nos concedeu. Mas é tão sublime na sua inteligência, na sua bondade, que Ele orientou quando a gente reencarna, e a gente perde aquela discernimento, a ligação total com o plano espiritual, aquilo que nós fomos das vidas anteriores, para que nós possamos evoluir, nós esquecemos isso, mas Ele coloca o nosso anjo de guarda, o nosso mentor espiritual,
para que ele nos intua através de pensamentos, através de sentimentos. Então isso é proteção de Deus. Quando ele concede o direito de você expiar ou provar, mas ele também te ajuda, ele também te auxilia através de orientação do nosso anjo guardião. Então eles te sustentaram nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Então sustentarão, eles nos auxiliarão, eles não retirarão que a gente tropece com o nosso pé em pedra. Então eles não vão tirar o nosso livre-arbítrio de tropeçar, de errar, de pecar, dependendo de religião que a nomenclatura muda. Eles sustentarão, eles nos darão conhecimento, mas não retirará o seu livre-arbítrio. Pisarás o leão à cobra, calcarás aos pés ao filho do leão à serpente. Então, a partir do momento que Deus nos protege e que Ele nos orienta, o que vai acontecer? Quando fala que que será pisado o leão e a cobra, é que nós vamos vencer as nossas imperfeições. Isso aqui é uma metáfora, o leão, cobra, a serpente. Então nós vamos vencer as nossas aflições, nós vamos vencer as nossas dificuldades. Então está vendo que é uma sistemática crescente? Você entrega seus problemas para Deus, Ele te orienta, Ele te auxilia com proteção e você vence as dificuldades. Então você vence as suas imperfeições. É isso que Deus nos ensina. Então, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Então aqui fala, porquanto tanto você amou a Deus, tanto você acreditou nos seus mandamentos, nos seus ensinamentos, tanto você confiou em Deus, Ele vai colocar você em um retiro alto. Então Ele vai conceder que na sua evolução você prospere, né? Você passa da necessidade hoje de conviver num mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, ou para quando você for anjos, como diz a música que nós temos aqui. Então está vendo que essa sequência lógica ela ainda continua, porque você amou a Deus, você corrigiu suas imperfeições, você evoluiu, Ele vai colocar você num lugar destinado ao seu grau de evolução. Então quando você invoca a Deus, Ele vai te responder, Ele vai tirar você da angústia, Ele vai te glorificar. Então vamos pedir. Quando a gente fala que aquele lá que você, no início, que você tem que crer em Deus e que você tem que ter fé, é isso. Você invoca a Deus. Quando você invoca a Deus, você está crendo em Deus. Você está crendo nos ensinamentos que Deus deixou para nós. E isso faz com que você tenha fé. E essa fé ela tem que ser robusta. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser forte. Você não pode titubear na sua fé. Você tem que saber e confiar. Você tem que entregar e confiar em Deus. E aí ele fala, você vencendo tudo isso, fartá-lo-ei em longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Quando ele fala, fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação, ele fala o quê? Que você, através do plano reencarnatório, você vai ser colocado na vida eterna, no plano espiritual, para auxiliar, para ser anjo guardião de alguém. Quando você era auxiliado, você passa a auxiliar. Tudo isso, nós vamos continuamente evoluir, para que esse grau de evolução, quando ele fala longuras de dias, que nós possamos trabalhar em dias e longura de dias. Então, é primordial
que nós passemos a acreditar na proteção divina, na vitória sobre o mal, que é quando a gente vence as nossas imperfeições, e no amor e na resposta de Deus, que é quando nós entregamos, e Deus, através do seu amor, faz com que você tenha a crença de que, acreditando em Deus, desenvolvendo os seus pensamentos, os seus ensinamentos, você vai vencer. Então, o Salmo 91 é sim uma fala importante, como todos nós sabemos, que no momento difícil, vocês recorrem a orações poderosas, né? Que algumas pessoas falam. E é o Salmo 91, pela profundidade com que ele vem, pela mensagem com que ele vem. Ele é carregado de conhecimento. Mas a partir de que momento nós temos essa concepção? Será que nós paramos, nós refletimos no passado sobre cada palavra, sobre cada versículo do Salmo 91 dessa forma? Cada dia que a gente estuda, a gente passa a ter um conhecimento maior. Eu tenho certeza que na próxima vez que eu meditar o Salmo 91, eu vou pegar alguma palavra, algum pensamento a mais do que eu estudei hoje. Por isso que a evolução ela é contínua, ela é gradativa, ela tem que acontecer, porque quando se fala por parábolas, é isso, você estuda para você, segundo a sua evolução, e adquirir nesse conhecimento. Então, que nós tenhamos hoje a concepção no maior sobre a fé que nós temos que ter na promessa divina, a fé que nós temos que ter no ensinamento cristão, naquilo que Deus nos traz, e confiar, saber que as nossas tribulações, as nossas provas e expiações, as nossas dificuldades, as nossas mazelas pessoais, nos foram colocadas justamente para que nós possamos evoluir. Mas Deus, então, resumindo, nos deu todos os mecanismos para que nós passemos por esses momentos. Então, entregando o seu problema, primeiro invocando a Deus, acreditando em Deus, entregando o seu problema, então confiando em Deus, com fé, confiança é com fé, entregamos os nossos problemas a Deus, sabemos que nós temos o auxílio do plano espiritual e sabendo que nós vamos vencer, a partir do momento que a gente vença o leão, a cobra, a serpente, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Então Deus foi certo, Deus é bondoso, porque Ele concedeu a oportunidade bendita, reencarnatória de evoluirmos, e ainda nos ensinou. Então a fala de hoje é justamente para que nós possamos saber distinguir da oração mecânica, saber distinguir que nós temos que levar e se entregar a Deus, e ter fé e ter confiança. É isso que Deus espera da gente, é isso que nós viemos aqui fazer. E quando você confia, você tira toda aquela amargura, toda aquela mal-estar que você tem daquele problema, aquela angústia. Você sabe que Deus vai dar no momento correto, não no momento que você quer, mas no momento correto, Ele vai te dar que você vença as suas provas e expiações. Talvez a nossa ansiedade faça com que nós queremos vencer hoje, mas será que nós estamos preparados? Nós tiramos tudo aquilo que for necessário da nossa vida para que nós possamos vencer hoje? Então, quando a gente estiver ansioso para vencer imediatamente nossas provas e expiações, nós temos que refletir por que foi colocado isso na nossa vida naquele momento. Se foi colocado, é porque Deus, Jesus, quer que a gente vença aquilo que a gente ainda não venceu. Então, elevemos nosso pensamento a Deus, nesse momento de tribulação, entreguemos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas condutas a Deus e confiemos. É isso que Deus quer da gente. Então, quero agradecer a noite de hoje e agradecer o apoio da espiritualidade que
que faz da gente aqui um canal de comunicação, porque são eles que nos intuem e tudo aquilo que é necessário a gente pede no momento quando vai fazer a palestra, que seja falado, que seja pensado aqui que é necessário, que todos nós, eu principalmente, que é quem fala, e todos nós aqui presentes, encarnados, que é necessário para que nós possamos evoluir. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus esse momento bendito de conhecimento para que nós possamos evoluir. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Deus está vendo a sua luta, o seu choro ele escuta, então não perca a sua fé. Deus conhece a sua história, não vai desistir agora, não perca a sua fé. Ele prova e não falha, e no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a sua fé, acredite, você é o escolhido do Senhor. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a sua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a sua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a sua fé. Coração está pulsando, está vivo respirando, então não perca a sua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Deus sabe do seu coração, seu choro vira uma oração, então não perca a sua fé. Se acalme, se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a sua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente,
encare a vida de frente e não perca a sua fé. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno, nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, e no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Um dia uma criança me parou, olhou nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz, sentindo o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei, pediu que eu repetisse por favor, mas não falasse tudo de uma vez, e perguntou de novo teu sorriso: o que é
ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu não veria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Faltou um versinho ainda, né? Vamos fazê-lo? Vamos lá. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíram do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri, pedi que ao transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado, e a meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia sei que eu dormiria muito mais feliz. Então, pessoal, a gente pretende, né, retornar com a evangelização em breve, né? Antes a gente vai ter uma preparação através da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que vai estar, né, atualizando os procedimentos de evangelização de crianças e de adolescentes também, né? A gente vai então retornar. Acredito que lá, antes ainda do primeiro semestre, no primeiro semestre ainda a gente retorna. Agora, como está acontecendo aquele encontro, né, dos jovens em fevereiro, que é a Federação COGEMAT, né, lembrei o nome agora. Então a federação está envolvida na COGEMAT, que é um encontro de jovens, que acontece sempre em fevereiro, nos dias de carnaval que acontece esse encontro. Então acredito que somente após a COGEMAT nós teremos esse nosso curso, e assim nós vamos estar nos preparando para o retorno dos trabalhos. Lembrar como essa letra é maravilhosa, né? A gente até se emociona, porque é um momento de a gente passar aquilo que Jesus nos ensinou para as crianças. Nós sabemos que o Espírito reencarna, e a idade infantil é o melhor período para que o Espírito possa assimilar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, aprender a amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Pensar como Jesus pensou. Então é importantíssimo que a gente evangelize as crianças. Nós sabemos que são espíritos que estão chegando através da reencarnação, e é um momento mais adequado, mais receptível, né, para as crianças assimilar conhecimentos. É a idade da infância. A gente pretende voltar com um novo formato. Não vai ter almoço todos os sábados, igual a gente fazia antes, que é muito cansativo. Nós teremos, sim, encontros especiais, por exemplo, Dia da Criança, Dia das Mães, Dia dos Pais. A gente poderá fazer almoço, sim, fazer uma confraternização, que é diferente daquele almoço, né, cansativo, todo sábado, mas confraternização em datas especiais. Aí sim, aí a gente vai divulgar, quem puder colaborar, né, trazer algum quilo de alguma coisa para ajudar, né,
Só que durante a evangelização normal vai ser o lanche. É o lanche antes do início da evangelização, ou seja, chega de manhã, toma o lanche, aí vamos para a evangelização. Só que tudo isso vai ser agendado, né? Vai ter um planejamento para o ano. Então, nós sabemos que tudo que é planejado funciona melhor. Mesmo planejando, ainda acontecem imprevistos, imagine se a gente não planejar, né? Então vai ser tudo planejado e a gente vai ter vários encontros especiais, igual eu estou falando, né? A gente vai convidar os pais, as crianças que estarão participando, avós, os responsáveis, para estar confraternizando com a gente. Tá bom, gente? Então, em breve, né, com a bênção de Deus, nós vamos retornar os nossos trabalhos. Agora nós vamos para o nosso passe, o momento do nosso encontro com Jesus, a gente sentir aquele abraço do Mestre, né? Esse amigo incondicional a todos os momentos, orar por nós mesmos, agradecer, pedir por pessoas que estão à distância e não puderam estar aqui, mas vão ser beneficiados da mesma forma.